Se você tem a sua Bíblia com você, por favor, abra em Mateus capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos nesse capítulo precioso do Evangelho de Mateus. Alguns anos atrás, enquanto os irmãos procuram, talvez uns 10 anos atrás, eu tive um problema no coração e esse problema estava me preocupando bastante. É claro, alguém tem um problema no coração, tem que ficar preocupado mesmo, porque é um órgão vital. Sem ele, você não consegue sobreviver. E procurei todos os exames médicos, todos os médicos conhecidos, fui a São Paulo, fui ao Rio. Na época não tinha ainda alguns equipamentos aqui em Porto Velho e tive que fazer alguns exames fora. Graças a Deus, todos os exames que eu fiz fora, hoje a gente tem na nossa cidade, né? E com o tempo nós fomos crescendo e temos aqui alguns médicos excelentes, equipamentos bons também, graças a Deus por isso. Antigamente disseram que a melhor clínica chamava-se Aeroporto Internacional Jorge Teixeira, né? As pessoas iam para lá e iam para fora, isso diminuiu bastante. Mas durante um ano a gente não conseguia achar o verdadeiro problema, os exames eram todos não invasivos, e o meu cardiologista na época disse: nós não temos mais recursos não invasivos, vamos precisar que você faça um cateterismo. E eu com 42 anos, 43 na época, passei por esse procedimento em Goiânia, fui de carro com o pastor Márcio e voltei 24 horas depois de carro, talvez 48 horas depois de carro de Goiânia para cá, depois de cateterismo feito. Quem já fez cateterismo sabe como foi essa viagem. Foi só pela misericórdia do Senhor. Né, Ângela? De carro de Goiânia para cá, com a perna esticada assim, no banco de trás do carro ainda. Não era nem no banco da... Não, vim no banco da frente. Eu expulsei a esposa do pastor para trás, que eu não aguentei. E, obviamente, Deus abençoou. Era uma arritmia cardíaca que ele encontrou e fez ablação, queimou ali. E não precisei mais tomar remédio, foi uma bênção. E era tão interessante que era um médico que não conhecia Jesus, não tinha nenhum tipo de religiosidade, sócio do Goiás. E no dia anterior ele fez um exame desse tamanho para mim, que a gente faz aqui um eletrocardiograma bem grandão. Lá ele fez um eletrocardiograma desse tamanho assim, e ele disse: eu já sei o nome da sua, o que você tem, o que eu preciso fazer. Mas o meu plano de saúde só tinha liberado o cateterismo, não o procedimento. A burocracia é assim, eu tenho que liberar o cateterismo e o procedimento, são duas coisas diferentes. E o médico falou assim: eu não vou furar o meu paciente 2 vezes. Eu já sei o que eu tenho que fazer e eu vou fazer, quer o plano libere, quer não. Vocês conseguem entender uma coisa dessa, se não for Deus tocando no coração? Um médico ímpio, eu nunca tinha visto na minha vida, no Hospital Anis Rassi. Eu não sei se alguém conhece Goiânia, um dos hospitais de ponta de Goiânia. Eu fiquei assim, olhando para o médico, ele que ficou mais com raiva do plano do que eu. Eu vou fazer. E ele olhou para mim e disse assim: você, eu fiz na quinta, isso era quarta. Ele disse: já que você tem fé, ore para o Goiás ganhar hoje. Porque amanhã, eu fui ao jogo para garantir lá, eu fui ao jogo, era Goiás e São Paulo, eu fui lá ver, naquele estádio lá, esqueci o nome do estádio, Serra Dourada lá, muitos fogos, ainda não gosto de fogos, e muito alto e tudo, gente pra caramba. E o Goiás ganhou de 1-0 de São Paulo, né? Então tá bom, a minha parte está feita. No outro dia ele fez mesmo, eu passei o dia todo em jejum, a Betânia correu a cidade, sei lá o que eles fizeram, eu fiquei sozinho em casa, tentando dormir de dia para passar logo, porque você tomei café 8 horas e o procedimento era só à noite, contando tudo isso, para os irmãos verem o cuidado e que a gente deve ter com a nossa saúde, especialmente quando se trata do coração. Mas, infelizmente, a gente não tem o mesmo cuidado com o coração espiritual. Sabe que a Bíblia chama, quando fala de coração, ela está se referindo, eu creio que 100% das vezes, porque eu não me lembro nenhuma referência bíblica ao coração físico.
Todas as referências bíblicas que tem a palavra coração, e nem é o caso do nosso texto aqui, porque ele vai usar a metáfora dos solos, ela está se referindo ao coração espiritual, à alma, à sua interioridade, ao seu relacionamento com Deus, aquilo que lhe liga ao Deus Criador. E esse texto fala de uma maneira metafórica, de uma história muito bonita, sobre uma semente que foi semeada em determinados tipos de solo, e esses solos representam o coração das pessoas que receberam aquela semente, aquela palavra. Eu já preguei essa mensagem muitas vezes, eu prego sempre que posso, porque eu vejo que é algo que a gente precisa atentar. 17 milhões e meio de pessoas morrem por ano de doenças cardíacas, dados da Organização Mundial da Saúde, que ainda precisam ser atualizados. Eu fiz essa pesquisa já não tem tão pouco tempo assim. Dá uma morte, cerca de uma morte a cada 40 segundos no mundo. Se nós ficarmos aqui somente quietos por alguns minutos, nós vamos contabilizar diversas mortes por problemas cardiovasculares. Mas existem proporcionalmente muito mais mortes por doenças do coração, ou seja, por falta de relacionamento com Deus, sendo que essas mortes são irreversíveis. A morte natural é reversível. O homem diz que tem um jeito para tudo, menos para a morte. Isso é para quem não conhece Jesus, porque quem não conhece Jesus, Jesus deu um jeito na morte, e o nome do jeito que ele deu na morte chama-se ressurreição. Jesus deu um jeito na morte. Mas a ressurreição para a vida é para aqueles que trataram do seu coração espiritual aqui e agora, enquanto lhes é semeada a semente é o Evangelho. Vamos ler esse texto, que ele é praticamente autoexplicativo. Mateus 13, de 1 a 9. Não sei se eu coloquei o texto para os irmãos acompanharem ali. Alguns podem estar sem Bíblia, está ali, ó. Não, ali, esse já é o ponto, é só o texto mesmo. Mateus 13, de 1 a 9 e depois 18 a 23. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar, e reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e se sentou. E todo o povo estava em pé na praia. Falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, uma a 100, outra a 60, e outra a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Verso 9. Agora verso 23. Ouvi, pois, a parábola do semeador. Aí Jesus está explicando a parábola. Verso 19. Veja, confere aí com o verso 19. A todo que ouve essa palavra, ou a palavra do reino, e não a entende, vem o maligno e arrebata. É a 19 mesmo. E o que foi semeado sai do seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Agora verso 20. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Verso 22. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas, verso 23, agora sim, o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Deus, está a tua palavra diante de nós, diante dos nossos convidados, nossos irmãos, nossos amigos, e ajuda que a gente a entenda e a aplique no nosso coração por interferência do teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Posso pedir sua atenção concentrada nesses poucos minutos? Foque aqui, por favor, para que você possa entender.
Ó, depois desse cateterismo, você faz todo um acompanhamento. Aliás, eu já estou relaxando, né, depois de 10 anos, mas no início eu tinha que ir no mínimo uma vez a cada semestre, depois uma vez por ano, e fiquei indo durante todo esse tempo lá. E a pergunta que eu ouvia do meu cardiologista era essa: como está o seu coração? Como está o seu coração? O Senhor Jesus está fazendo essa pergunta hoje. O Espírito Santo está perguntando para você: como está o seu coração? Nessa parábola, nós detectamos 4 tipos de solos, e estes solos, para mim, representam o seu coração. É o coração daquele que recebe a palavra. Você acabou de receber boa semente. Algumas pessoas foram na sua casa com muito amor. Amém, irmãos? Foram com muito carinho, com muito respeito. Chegaram lá, você abriu a porta para eles, você abriu a porta para nós, você ouviu a palavra do Senhor. E você está ouvindo a palavra do Senhor hoje mais uma vez. E acontece desse jeito que a parábola descreve. Há quatro atitudes do nosso coração em relação à palavra de Deus quando ela é semeada, quando ela é pregada. Primeiro, há corações que são indecisos ou endurecidos. Os corações endurecidos, eles existem, eles estão aí, nós os encontramos. Os versos 4 e 19 falam sobre isso. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Está vendo o link, o que o próprio texto faz entre solo e coração? Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Este primeiro grupo que recebe a palavra tem o coração endurecido por diversos motivos. Talvez por decepções religiosas, talvez por maus testemunhos dos crentes. De alguma forma, o solo do seu coração foi pisado. É um lugar pisado e ali está endurecido. A semente não pode penetrar, não pode afundar, ser coberta pela terra do coração, ser abrigada pela terra do coração. Portanto, essa semente fica desprotegida, ela fica à mercê dos passarinhos, ela fica à mercê do tempo, das intempéries. E o maligno vem e arrebata essa palavra e logo ela é esquecida, porque o coração está endurecido por incredulidades as mais variadas. Se o seu coração, que acabou de ouvir a palavra de Deus no Lar de Paz durante 4 semanas, ou que está ouvindo a palavra de Deus agora, mas já tem ouvido outras vezes, a semente não está conseguindo entrar para poder germinar, para poder nascer e crescer, você precisa imediatamente pedir socorro, pedir misericórdia, reconhecer que o seu coração se tornou endurecido, dizer: Pai, trabalha o meu coração, passa o arado santo no meu coração, para que essa semente da tua palavra possa entrar e eu possa crer. Irmãos, eu não conheço ninguém que tenha feito essa oração e que em algum momento não tenha sido brindado com uma resposta maravilhosa do Senhor, que lhe deu fé, que lhe deu graça, para que a semente pudesse entrar e germinar no coração. Um dia eu mesmo fiz essa oração. Quando eu era jovem, eu nunca fui uma pessoa de rejeitar a Deus nem nada, mas eu me tornei muito cético. Tinha muita dificuldade de crer em certas coisas. Até que chegou um dia em que eu percebi que eu precisava crer. A fé que nós estamos falando aqui é aquela fé que implica numa entrega do coração, numa rendição. E eu disse: Senhor, eu não estou conseguindo, me ajuda a crer. Um dia alguém já fez essa oração para Jesus, ele estava dizendo, o seu filho estava muito mal, e Jesus falou assim: se creres, tudo é possível ao que crer. E aquele homem disse assim: eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha incredulidade. Você já conseguiu entender isso? Não parece uma incoerência? Como é que alguém pode dizer: eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade? Como assim?
É porque isso acontece mesmo. No coração nosso, às vezes se mistura o momento de você até pensa em crer, você até quer crer, mas você não consegue crer. Então peça a Deus. A palavra que está aqui escrita diz que a pessoa que tem o coração duro não entende a palavra. Entender tem a ver com ter dentro. Entender, na sua origem, tem a ver com ter dentro. Se você não deixar a palavra de Deus penetrar, entrar na sua alma, no seu coração, ela não vai germinar, ela não vai florescer, ela não vai frutificar. Você tem que permitir, você tem que dar crédito a Deus. Se o seu coração é um coração endurecido, não importa o motivo, Deus pode passar o seu arado santo e tornar o seu coração terra fértil, por crescimento da graça que salva. Hebreus capítulo 3, versículo 15, dá uma santa recomendação. Vamos ler juntos Hebreus 3,15? Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Veja que há ações externas que endurecem o coração, mas também há uma atitude interna. Desculpe a redundância, porque toda atitude é interior. A atitude do coração, a atitude de endurecer, a atitude de dizer não, de ler lá dentro, aquela vozinha negando, dizendo não, eu não vou entregar meu coração, não, eu não vou me arrepender dos meus pecados, não, eu não vou confiar em Jesus, é lá dentro, lá no fundo, e isso endurece o coração. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Em segundo lugar, há corações que não são endurecidos, mas são corações indecisos. Há algum coração indeciso aqui? Com certeza, eles estão por aí em todos os lugares. Versos 5 e 6, e depois 20 e 21. Sempre em Mateus 13. E outra parte, caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. Veja que o coração duro não recebe, o coração indeciso chega a receber, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Porque às vezes a gente entrega coração a Jesus, e a primeira pessoa que vai rir da gente, ou contrariar a gente, às vezes é um familiar, é um marido, é uma esposa, é um amigo. Quando eu me converti, eu nunca esperava que vários universitários, eu era secundarista, tinha 17 anos, mas eu ficava no alojamento dos universitários, lá na Universidade Rural, fiz amizade com eles, jogava bola com eles, praticava artes marciais com eles e tal, e todos éramos amigos, fazíamos muitas coisas juntos, mas um dia eu entreguei meu coração, confessei publicamente Jesus Cristo. Eles fizeram uma reunião, eu contei para um deles, o mais chegado, eles chamaram, fizeram uma reunião, falaram que estavam ali como meus amigos, eram 5 ou 6, talvez mais. E eles eram todos marxistas, bem informados a respeito de questões políticas, religiosas, contrários a isso, como é característica dos marxistas. E eles falaram com muita gravidade, com muita seriedade, que eu precisava rever a minha decisão, que eles acreditavam que eu era uma pessoa, um jovem capacitado, crítico, e que tinham certeza que talvez eu tinha tomado aquela decisão num momento de emoção, de precipitação, mas a pressão foi tão grande, meus irmãos, porque não é assim como eu estou falando com os irmãos, eram 5, 6 pessoas, falando todas com tantos argumentos, falando contra a fé, falando tantas coisas, e quando eles me pediram uma resposta, eles queriam que eu negasse a minha fé naquele momento. E eu falei para eles o seguinte: olha, eu acabei de tomar uma decisão. Isto era na semana seguinte, eu tomei a decisão dia 5 de setembro de 82.
Nos dias posteriores, eu logo contei para eles. Foi naquela mesma semana, mais tardar, sexta-feira. Foi feita essa reunião e eles me pediram para eu me posicionar. E eu disse para eles que eu tinha tomado uma decisão consciente, que eu continuava analisando todas as coisas, que eu tinha apenas começado uma caminhada, que eu queria conhecer mais a Deus e me relacionar com eles, e que eu não iria voltar atrás por causa do que eles estavam dizendo. Porque eu tinha pensado muito tempo antes. E eu estava com o coração a mil. Eu sentia que havia uma tensão muito grande naquela sala, mas se não tivesse tomado uma decisão firme, naquela mesma semana eu já teria voltado atrás, devido à consideração e ao respeito que eu tinha por aquelas pessoas. Um secundarista e eles universitários, alguns enfim de faculdade, dentro de uma universidade rural conceituada lá no Rio, e foi uma pressão muito grande. Quando eles saíram de lá, muito contrariados, e fazendo aquelas observações: tome cuidado, porque vão fazer lavagem cerebral em você, daqui a pouco você vai dar todos os seus recursos, daqui a pouco você vai estar sem saber discernir entre as coisas certas e erradas. Olha como Satanás é sujo. Eu não sabia disso, era antes. Se tem uma coisa que Jesus nos ensina é discernir o certo do errado. Eu lembrei logo, não lembrei logo porque eu não conhecia tanto a Bíblia naquela época, não conhecia, mas eu lembrei logo da tentação. Logo que eu li, eu lembrei daquela tentação do diabo, né? Para Adão e Eva: vocês serão como Deus, sabendo o certo e o errado. Coisa maligna mesmo. Então, esses corações que recebem logo a palavra, eles não perseveram, porque da primeira prova, às vezes uma prova como essa, às vezes um parente, às vezes uma situação contrária, eles logo desistem da decisão que tomaram. E eu quero dizer a você que tem um coração indeciso, que o que produz a indecisão é o medo. E a raiz do medo é a incredulidade. E nós temos a fé que Deus nos deu, que esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. E o relacionamento com Deus é algo tão precioso que não é pautado no medo. Aquelas pessoas estavam tentando colocar medo no meu coração. E o versículo que eu trago para vocês hoje, que me tirou todo o medo que eu tinha de Deus, naquele momento, está em 1 João capítulo 18. Nesse contexto anterior e tal, a Bíblia fala que as pessoas realmente fariam oposição, que assim como resistiram à minha palavra, a palavra a mim, disse Jesus, vão resistir a vocês também, etc, etc. Mas esse versículo 18 foi a marca de Deus na minha vida. E quando eu li esse versículo, eu os procurei cada um para falar da minha nova convicção e pedi que eles me respeitassem, mas que eu estava reafirmando a minha convicção. Vamos ler juntos 1 João 4,18? No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. A raiz da indecisão é o medo. E o que produz o medo é a falta de fé. Quando você entra num relacionamento de fé com Deus, você vê que às vezes nós temos uma noção de um Deus completamente amedrontador. Muita gente tem medo de Deus, enquanto outros brincam com Deus. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Mas quando nós caímos na mão desse Deus, por conversão, por rendição, por entrega, nós acabamos percebendo que caímos na mão do único Deus nesse planeta Terra que aceitou e gosta de ser chamado de Pai. É um Deus maravilhoso. Não há por que nós termos medo. Nós somos amados. Quem é amado não tem medo. O nosso relacionamento com Deus é baseado no amor e não no medo. Por isso nossos corações podem perseverar. Por isso nós não precisamos ficar indecisos. Se você tem um coração indeciso aqui, entregue seu coração ao Senhor, firme nele, porque Ele vai te mostrar o quanto Ele já te amou.
e o quanto Ele ainda vai te amar. Em horas que eu fico assim, meu Deus, eu não acredito que o Senhor fez isso por mim. E eu não estou me referindo somente ao que Jesus fez na cruz. Eu estou me referindo ao que Jesus tem feito por mim em toda a minha vida. Teve um crente que quando morreu, perto dos 80 e poucos anos, ele ia ser queimado na fogueira. Foi dado a ele a oportunidade de negar a fé, de negar o Senhor Jesus. E ele falou assim: por que eu o negaria? Eu sirvo ao meu Deus por mais de 40 anos. E Ele só me tem feito bem. Ele só me tem feito bem. Quem se relaciona com Deus com base no seu amor e descobre quão profundamente é amado, jamais irá largar esse amor. Jamais. Quando Pedro traiu Jesus 3 vezes, ele saiu dali e fez o quê? Chorou amargamente porque tinha traído o amor da sua vida. É isso que dá base ao nosso relacionamento com Deus, não é o medo. Corações indecisos são indecisos porque temem. E temem porque não têm fé. E não têm fé porque endurecem o coração. Há corações que são endurecidos. Há corações indecisos que na primeira prova, na primeira contrariedade, na primeira palavra atravessada, deixam a fé porque não conheceram ainda o amor de Deus. Mas há também corações ansiosos, tanto coração endurecido, quanto coração indeciso, quanto coração ansioso, vão ter dificuldade de receber a palavra, de ser abençoado pela palavra. Veja aí, corações ansiosos, versos 7 e 22. E outra parte da semente caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a semente. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e a palavra fica, que pena, infrutífera. Uma palavra tão poderosa. O que Jesus diz em Mateus 6, 32 e 33? Você quer ler comigo? Não estejais ansiosos por coisa alguma, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Há uma profunda sabedoria nesse versículo, porque ele não dá só um mandamento: não estejais ansiosos por coisa alguma. Como assim? Ansiosos, levante a mão. Vocês também? Ora. Se você está preocupado e está ansioso, é porque você não prestou atenção na continuidade desse versículo. Ele diz: mas buscai primeiro, dai prioridade ao reino dos céus. As coisas da terra, quando você as busca, quando você coloca como alvo, quando você coloca como projeto de vida, elas vão produzir ansiedade mesmo, porque elas podem ser roubadas, tomadas, perdidas. Teve um dia que chegou um rapaz aqui dessa igreja. A igreja não tem mais gente assim não, agora é tudo arremendado, mas antigamente tinha uns caras assim meio fortes nas finanças. Aqui tem um ou outro que é mais, mais bacaninha, que anda até de roupa ruim para não ser sequestrado, mas o resto é tudo, ali guerreiro, lutador. E ele chegou para mim zangado, rapaz, ele chegou bravo, ele falou assim: perdi 100 mil reais hoje. Eu falei assim: Jesus, onde você perdeu? Como é que estava? Estava na sua bolsa? Como é que você foi? Ele falou: não, eu fiz uma aplicação, e a aplicação não deu certo. Eu falei: rapaz, queria eu ter 100 mil reais para perder. Já pensou? Falei desse jeito, mas ele ficou bravo comigo na hora, viu? Mas depois ele olhou assim e falou: mas não é que é verdade? Eu queria ter 100 mil reais. 100 mil reais o cara perdeu numa aplicação, não é? Assim são as coisas do mundo. Nós não estamos dizendo que você não deve trabalhar, poupar, não é? Eu gosto muito da palavra que o Ed René deu outro dia, que diz que você tem que ter 5 princípios para a sua vida financeira, sua vida, não é? Ganhe o quanto você puder, junte sempre que puder,
doe generosamente, gaste cuidadosamente e durma tranquilo. As pessoas pensam que vão ficar correndo atrás das coisas materiais e vão ficar bem. Quando você ganhar o A, você vai querer o B. E tem o alfabeto todo para ganhar, e quando chegar no Z, você volta para o A. É sempre assim. A palavra, foi perguntada a um grande economista americano, perguntou qual é a palavra que descreve o homem, a humanidade, a sociedade hoje. Ele ficou pensando assim, e ele falou, mais. Entenderam? E ele escreveu um livro com esse título, More. Só tem essa palavra, um livro com vermelhão assim, com escrito more, mais. É assim que é mais em inglês, pessoal, entendido aí? Agora eu tenho que tomar cuidado, porque os meus filhos agora viraram tradutores, estão rindo de mim porque eu sou analfabeto em inglês, né? Eu que ensinei as primeiras letras, minha esposa que ensinou as primeiras letras para eles, agora eles estão tirando onda. Então tem que perguntar. Mas essa palavra representa a insaciabilidade humana. Então, se você está muito ansioso, é porque você está insaciável. Se você sabe se preocupar, você sabe orar. Preocupação e oração é a mesma coisa, só que a preocupação é quando você olha para baixo e a oração é quando você olha para cima. Entendeu a diferença? Às vezes, quando eu estou preocupado com uma coisa, e olha, eu vou te falar uma coisa, pense, todo mundo tem, né? Se você falar no médico, no advogado, profissional, todos os profissionais, no funcionário, todo mundo tem que se preocupar. Mas você acha que pastor tem que se preocupar? Eu tenho 420 motivos para me preocupar. Paulo falou, quem não enfraqueça, que eu também não enfraqueço. E eu diria hoje, quem não pede o divórcio, aí não, que eu também peço o divórcio, né? Mas eu fico muito triste quando eu vejo a tristeza das pessoas. Quando as pessoas estão desempregadas, quando as pessoas estão doentes. Às vezes eu perco meu sono e a Betânia fala, não está dormindo por quê? Eu falei, como é que você sabe que eu não estou dormindo? Nós estávamos quietinhos na cama e ela fala assim, eu estou escutando o barulho do seu pensamento. Então, às vezes eu perco o sono, eu diria que 99% das vezes não é por problema meu. É por problemas que se tornam meus. Meu Deus, como é que eu vou falar com aquela esposa? Como é que eu vou falar com aquele esposo? E aí o Senhor diz, primeiro princípio do Celebrando a Recuperação, qual é? Reconheço que não sou Deus. Aquietai-vos e sabei, é a minha versão desse versículo, aquietai-vos e sabei que quem é Deus sou eu, é Ele lá de cima, não é você. Calma, cara, vai dormir. Pode ter certeza que eu fico acordado, não tosquenejará. Aquele que te guarda, nem dormitará o guarda de Israel. Vai dormir, homem de Deus. Aí eu começo, aí vem aquele friozinho na barriga, eu falo, Senhor, eu te entrego essa preocupação. Eu te entrego esse motivo de insônia. Eu te entrego esse medo. Aí aquilo alivia, aí eu estou lá, faço alguma outra coisa, daqui a pouco vem de novo, eu lembro, Senhor, já te entreguei isso, está vindo de novo, Pai. Então, toda vez, às vezes tenho que fazer isso diversas vezes, porque eu aprendi uma frase, que eu pratico direto, troque preocupação por oração. Quem sabe se preocupar, sabe orar. A diferença é que quem se preocupa, olha para baixo, e quem ora, olha para cima. Olha para o céu, para o único lugar de onde pode vir o socorro. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Glória a Deus. Mas graças a Deus, que mesmo havendo corações endurecidos, que não deixam a palavra entrar, por isso não conseguem entender, compreender, porque entender é ter dentro. Graças a Deus, mesmo havendo corações indecisos que não conseguem se firmar, e a gente fica tão triste quando vê aquele irmãozinho, aquela pessoinha preciosa que fez a decisão, às vezes até se batizou na igreja, no bar da esquina, ou fazendo as mesmas coisas, voltando à velha vida, como isso dói, eu imagino no coração de Deus. Mesmo havendo corações ansiosos, que deixam os negócios desse mundo tomar conta e sufocam a palavra, e a palavra sufocada ali não consegue germinar, porque precisa de sol, de luz, de espaço, vivem preocupados. Há também corações receptivos, amém, irmãos?
Glória a Deus. Tivemos corações receptivos durante essa campanha de Lar de Paz. Glória a Deus por isso. Versos 8 e 23. E outra parte da semente caiu em boa terra e deu fruto. Caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outra a 60 e outra a 30. Verso 23. O que foi semeado em boa terra e frutifica é o que ouve e compreende a palavra. É preciso uma disposição interior. Teve um dia que o salmista, eu acho lindo isso, talvez esse salmo tenha sido escrito bem cedinho, Salmo 108, 1. Você já acordou bem cedinho, tem aquela bruma ainda, aquela neblina, né, do orvalho, os passarinhos estão acabando de acordar, eles estão esticando as asas ainda, não é? Os animais os animais de hábitos diurnos estão começando a sua jornada. Isso é excelente lá no projeto Jesus Transforma. Ali é uma maravilha, lá no nosso sítio de manhã bem cedinho, não é? Eu creio que esse salmo foi feito numa hora como essa. O salmista olha ao seu redor e vamos dizer juntos, Salmo 108, 1. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Experimente começar um dia assim, meu irmão. Tem uma música nesse salmo que é linda, eu gosto muito, muito, muito. Acho que é do Vencedores, Sérgio Pimenta, uns caras desse aí. Ele fala vivo, né? Tem versão que fala vivo, vivo está o meu coração, ó Deus. Lembram? Cantarei e exaltarei louvores de toda a minha alma. Vivo está, preparado está o meu coração. Quando nós preparamos assim o nosso coração, o Senhor responde, como respondeu para Oséias, capítulo 10, versículo 12. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Viu? Quando você prepara o seu coração para o Senhor, quando você o entrega ao Senhor, o coração que Deus fez, foi Deus que te criou, Ele quer ser teu Criador e teu Redentor. Nós só temos dois grandes grupos no planeta Terra. Um grupo de pessoas que está ligado a Deus por criação, e um grupo de pessoas que está ligado a Deus por redenção. Além de serem criados, eles foram remidos por Deus, por causa da obra de Jesus, em Cristo Jesus. E esses remidos foram aqueles que prepararam seus corações, que entregaram Cristo, que devolveram seus corações a Jesus. Eu sei que você fez isso, alguns fizeram isso aqui nos seus lares de paz. Glória a Deus pela vida de vocês. Mas eu quero trazer para você um versículo que não está ali, Lucas capítulo 12, versículo 8. Lucas 12, 8 não está no PowerPoint, mas diz assim: digo-vos mais, todo aquele que me confessar diante das pessoas, também o Filho do Homem o confessará diante de Deus. Então, nós queremos ter um momento agora, de oportunizar todos vocês, que tomaram a sua decisão, que disseram sim para Jesus, façam isso de novo agora, confirmem essa decisão diante da igreja de Jesus. Aqui só tem pessoas que reconhecem seus pecados. Aqui só tem pessoas que sabem que precisaram e precisam de salvação. Aqui não tem nenhum santo, aqui tem pessoas em busca de santidade. Os salvos não são aqueles que são melhores do que outros, são aqueles que reconheceram que eram miseráveis homens, que sem a graça de Deus estariam perdidos. Se você não fez a sua decisão no lar de paz, faça agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos convidar você a fazer isso de público, a vir aqui à frente. Os facilitadores, os pregadores, os professores que ensinaram nos lares de paz, venham à frente à medida que seus alunos possam estar vindo também. Fiquem com eles, porque eles são responsabilidade de vocês. Ok? Nós vamos cantar um louvor agora.
bem gostoso. Enquanto nós estivermos cantando esse louvor ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, você vai fazer isso publicamente, como um dia eu fiz naquela noite do dia 5 de setembro de 82. Você não será mais um coração endurecido, você não será mais um coração indeciso, você não será mais um coração ansioso, você será um coração receptivo, que ouviu a voz do Mestre dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Vamos ficar em pé em nossos lugares, em nome de Jesus. E eu quero esperar você aqui à frente em nome do Senhor. Saia do seu lugar e diga: hoje eu estou dizendo novamente sim a Jesus. Hoje eu estou confirmando a minha decisão. Ou hoje eu estou tomando a minha decisão. Eu quero entregar o meu coração. Pode vir.